Olá, eu sou Joana Giacomassa. Eu sou a Karen Seiler e você está ouvindo o podcast Ciência das Gentes. A década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, também conhecida como década do oceano, se baseia em um intervalo de 10 anos, entre o ano de 2021 e 2030, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo desse movimento é impulsionar ações de conscientização para a população em todo o mundo sobre a importância do oceano, além de mobilizar atores públicos, privados e da sociedade civil em iniciativas que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. É também uma forma de incentivar a reflexão sobre ações urgentes e necessárias para o uso e proteção do espaço costeiro e marinho no país. E para surfar nesse tema, com perdão do trocadilho, convidamos uma pesquisadora que coordena um projeto de ciência cidadã com ligação direta com a vida marinha, o Tubarões e Raias de Noronha. Essa entrevista também contou com a colaboração de Natália Pirani Guilardi Lopes, bióloga e professora no UFABC, cofundadora e membro da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, vice-coordenadora do INCT de Ciência Cidadã e coordenadora do projeto de pesquisa Ciência Aberta e Cidadã nas Escolas. Bom, olá a todos, eu sou a Bianca Rangel, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em fisiologia, que não tem muito a ver com a ciência cidadã, mas como a gente vai ver, tem bastante no fim, né? E tenho realizado, desde o ano retrasado, na verdade, o meu pós-doutorado no Instituto de Biociências, também com um foco muito grande na ecofisiologia dos tubarões, inserindo bastante a questão da ciência cidadã no monitoramento desses animais. Muito obrigada, Bianca. Bom, o projeto Tubarões e Raias de Noronha, ele possui uma relação direta com a ciência cidadã, né, como a gente pode ver. Então, para começar essa entrevista, eu gostaria que você me explicasse um pouco assim, qual que é o objetivo principal do projeto e de que forma que os cientistas cidadãos ajudam a alcançar esse objetivo em específico dentro do projeto. O objetivo principal é esse, né? Entender como os tubarões e as raias estão vivendo em Fernando de Noronha, interagindo uns com os outros e com as pessoas, né, que rodeiam esse arquipélago, que é o único arquipélago oceânico que a gente tem visitação humana permitida. E através disso a gente tenta aí, né? Eu falo tenta porque é um desafio muito grande monitorar animais marinhos. A gente entende que trabalhar com espécies marinhas e estudá-las muitas vezes envolve desafios logísticos e ambientais, né? Então, dentro desse âmbito, a gente queria entender, né, de que forma que a participação da sociedade amplia essa capacidade de pesquisa e monitoramento das espécies. Ali no arquipélago eu acho que diria que é fundamental, né? Mesmo se a gente não quisesse trabalhar com ciência cidadã, tendo pesquisadores de fora ou mesmo pessoas locais que trabalham que ajudam no projeto, né? O próprio co-coordenador do projeto mora lá há 30 anos. A gente tem vários voluntários envolvidos, que na verdade são cidadãos cientistas, né? Eu nem sei mais distinguir quem é quem dentro do projeto, quem é equipe, quem é colaborador, mas eu acredito, vendo o meu papel, né, como a primeira que pensou nesse projeto, assim, eu sendo uma pesquisadora de fora do arquipélago, querendo ou não envolver a comunidade, tem que envolver, porque eu não sei nada do arquipélago, eu não sei a dinâmica do arquipélago, eu não sei onde os animais estão, então eu teria que fazer, mesmo se eu não quisesse, que eu sempre gostei muito, né, dessa interação com a comunidade, a gente sempre precisa desse primeiro contato. O que acontece muitas vezes, que eu acredito em várias pesquisas, né, de acompanhar, de ver o pessoal falando sobre, é que a gente tem esse primeiro contato dos cientistas com a comunidade e depois tem um esquecimento que foi a comunidade que ajudou a dar os primeiros passos ali, né? Então, assim, para mim, foi o passo fundamental, foi a expertise da comunidade sobre a presença dos tubarões ao redor da ilha, os principais locais, os principais horários, as dinâmicas também, né, envolvendo aí o que aconteceu no passado com o que está acontecendo no presente, a percepção deles sobre os animais nessa questão. Então, a gente não conseguiria fazer, acho que nem um décimo do que a gente faz sem ter tido o auxílio da comunidade desde o começo, né? Não, eu estava aqui pensando nessa questão, né, dos benefícios, né, da ciência cidadã, e a Bianca trouxe bastante o lado científico da interação, mas eu acho que vocês devem perceber nessa interação, até que você disse que as pessoas na equipe, né, assumem vários papéis, às vezes não sabe se estão atuando como voluntários ou coordenadores de projeto, né? Se você consegue enxergar ou
vislumbrar esses benefícios que vão além, né, do benefício científico de gerar dados sobre os tubarões, mas também de mudança das pessoas em relação a esses animais, mudança de comportamento, enfim, algo nesse sentido. A coleta de dados acaba sendo o menor das atuações, né? Pensando ainda mais em ser tubarões. A gente trabalha bastante com raias também, mas as raias acabam não tendo um apelo e um apego muito grande quanto os tubarões têm, né? Então, pensando em tubarões especificamente, né? Quando a gente começou o projeto, ainda tem uma parte da comunidade, né, e dos visitantes que não interagem tanto com a gente, mas tinha-se muito mais esse medo do animal, esse receio de interagir com os tubarões. Teve todo um trabalho, né, desde que a gente está desenvolvendo um projeto lá, que é de 2020, principalmente com essa narrativa de desconstruir o tubarão como sendo o vilão da ilha, como ele sempre é visto, né, nos filmes, tudo, a gente tem essa cultura muito forte. E acabou que vários dos colaboradores que antes eram colaboradores de dados, né? Então a gente começou com a ciência cidadã ali dos guias, mergulhadores, trazendo dados para o projeto durante o mergulho, durante o passeio com os visitantes. Acabou que algumas dessas pessoas se incomodaram com a situação de desconforto dos visitantes e de vários locais em relação aos tubarões, se uniram para o projeto numa pegada um pouco além, né, de realmente trazer informação correta para as pessoas de forma geral, né, de transformar o seu passeio, que seria só para contemplação, realmente numa sala de aula, falar sobre as características dos animais, sobre a forma que eles interagem com as pessoas, sobre a pesquisa científica que o projeto desenvolve, como que eles colaboram com isso, produção de imagem que traga essa romantização, né, da interação das pessoas com os animais. Então, isso tudo a gente tem percebido que veio depois da implementação desse programa de ciência cidadã. E falando um pouco sobre essa interação mesmo com os cidadãos, né? Como que é a relação no dia a dia com esses cientistas cidadãos que participam dos projetos? Eles se comunicam com vocês por mensagem, por redes sociais, às vezes por um aplicativo? Normalmente a gente faz com a maioria deles, né? Pensando nos colaboradores que a gente tem com coleta de dados, né? E informações ali, ou tirar dúvidas, ou mandar imagens, ou perguntar, enfim, né? Qualquer situação, geralmente é pelas redes sociais e principalmente pelo Instagram. Um fenômeno que a gente observou, a gente tentou várias maneiras já de interação com as pessoas, por WhatsApp, grupo de WhatsApp, formulário online, entrar em contato individual com a pessoa, né, pelas nossas redes sociais individuais. Na verdade, o que deu mais certo até agora, que a gente até meio que chama de busca ativa, né, eles colaboram, mas há aquela certa preguiça ainda em mandar as informações. É pelo Instagram. Então, qual é o trabalho diário que a gente faz? Né? A gente tem voluntárias que entram todo dia no Instagram e olha as postagens dos colaboradores. Alguns deles marcam a gente, comenta ou manda alguma observação. Esse tubarão hoje estava com um anzol, estava com uma marca de mordida, ou agiu estranho, é normal, né? Então a pessoa, quando tem uma coisa diferente, ela manda essa informação direto para a gente, mas quando não, ainda assim ela posta nas redes sociais, principalmente ali nos stories, que fica poucas horas, né? Então a gente acaba coletando as informações principalmente dessa forma, numa busca ativa. Todo dia a gente vai ali e interage com a postagem das pessoas, né, que colocam, principalmente guias e fotógrafos locais, e acaba obtendo a informação e a imagem desses animais ali, né? A gente tem uma certa dificuldade, que eu não sei se... Inclusive, tenho muita curiosidade de saber se é um fenômeno que acontece em outros projetos de ciência cidadã, é que em Noronha a gente tem tubarões na ilha, ao redor da ilha inteira, todos os dias. Muito tubarão. E muita raia. E se a gente for levar a sério mesmo, assim, né, se todo mundo levasse a sério o registro desses animais ao redor da ilha, a gente teria um banco de dados diário enorme de informação. Só que a gente não tem isso, porque faz tão parte do dia a dia deles que eles, às vezes, não filmam, não há necessidade, não vê necessidade de retratar esse registro para a gente.
E acredito que isso deve ser o problema para alguns outros projetos que tem. Todo dia ali a mesma pessoa vendo o mesmo animal, e aí só comunica quando tem um comportamento diferente, né? Acho que não é uma exclusividade do seu projeto, né? Essa questão do engajamento continuado com dados que são comuns, né? O comum é muito difícil para o cientista cidadão, não é que é difícil para eles entenderem quando, né, a gente incentiva, então precisa ter um incentivo ativo, né, dos cientistas para que as pessoas compreendam a importância de se registrar o mesmo, o comum, o diário, né, aquilo que não foge ao padrão, né? Porque existe essa tendência, né? De quem é fotógrafo, quem é observador de natureza, vai buscar aquilo que é diferente, que chama atenção, que é bonito, né? Então, acho que é um treino. A gente teve isso com um projeto com abelhas, olha isso, né? As pessoas tinham que filmar e quando as abelhas não estavam muito ativas, elas ficavam desanimadas, elas não queriam filmar porque as abelhas não estavam muito ativas. A gente falava, não, essa informação de pouca atividade é tão importante quanto a informação de muita atividade, né? E eu acho que é isso, né? Um trabalho que tem que ser constante com os cientistas cidadãos, né? Olha, por que você não me mandou nenhuma fotografia? Você não viu nada, né? Ou realmente o que você viu era algo que você já tinha visto antes, né? Então manda sempre, né? Tem que ficar incentivando esse engajamento. E a questão do Instagram, né? Também é bem interessante e comum em outros projetos, né, de ciência cidadã aqui no Brasil. WhatsApp e Instagram funcionam, só que isso é interessante do ponto de vista de engajamento, né, das pessoas, eu imagino, né, que as pessoas mandem mais. Por outro lado, eu fico pensando nas dificuldades que vocês têm para constituir o banco de dados, né, que tipo de informações são perdidas, por exemplo, de geolocalização, que talvez as pessoas não mandem junto com a foto, ou que tipo de informação que vocês gostariam que seriam interessantes, de repente, de serem obtidas, que de repente se perdem pelo fato de ser no Instagram, né? E gera um trabalho também para vocês, né? De garimpar essas imagens, levar para o banco de dados e organizar, né, no banco de dados. Não, é bem complicado, né? E é chato até para a gente que faz o manejo dessa rede social, né? Então, todo dia a gente tem que ir lá, cutucar a pessoa, falar, né? Não dá só para pedir informação, tem que, nossa, que registro lindo, e aí tem que ter toda essa, né, essa politicagem ali para conseguir garimpar essa informação. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? A gente já tem pensado em várias outras alternativas, inclusive algumas que a gente sabe que já deu certo para outros projetos e às vezes dá certo por um tempo e depois não, como aplicativo, né, essas coisas. Isso é bem interessante da ciência cidadã, né? Que não existe um manual, né, de como se seguir. Acho que cada projeto consegue ali uma melhor forma de interagir com a sociedade e aos poucos vai vendo o que funciona melhor e o que não funciona tanto. Mas muito interessante escutar seu relato. Inclusive, pegando um pouco o gancho dessa questão, queria saber se já teve algum caso ou alguma história marcante de uma contribuição em específico da sociedade ou de um cientista cidadão em específico que auxiliou vocês a conseguir chegar a um dado relevante. Então, tem algum exemplo assim que você possa citar para a gente entender um pouco melhor dessa interação com a sociedade? Eu acho que tem alguns exemplos lá que foram bem interessantes, assim, mas o que eu vejo como mais relevante, porque no fim começou de uma forma tradicional, simples, né, de relato de ocorrência e passou até a pessoa contribuir de fato na elaboração de perguntas e decisão, fato ali do que a gente faria, né, que foi o registro de filhotes de tubarão-limão com presença de anzol. Em Noronha a gente tem duas áreas, né, que é uma área mais protegida, que é dentro do Parque Marinho, e uma área de uso sustentável, que é na área da APA, que acaba sendo ali a área do porto, é onde, né, qualquer pessoa pode desenvolver atividades recreativas, a gente tem tráfego de barcos, assim, a gente chama de um local caótico, mas na verdade para a gente que está acostumado com o continente, é muito preservado da mesma forma, né? Então a gente tem essa distinção dessas duas áreas. Uns 3 anos atrás a gente teve, na verdade sempre ocorreu, a gente depois foi rever nos dados mais antigos, desde 2021, sempre ocorreram registros pontuais de tubarões que permanecem no porto com presença de anzol. O tubarão-limão ele tem algumas áreas de berçário dentro do arquipélago como um todo, né?
E uma das principais áreas de berçário é a região do Porto, que é uma área que a gente tem uma pesca recreativa ainda permitida, né? Uma pesca, não sei nem se seria recreativa ou artesanal, uma pesca amadora ali. E a gente sempre soube dessa ocorrência. Às vezes aparece tubarão com presença de anzol, não porque a pessoa queria pescar o tubarão, mas porque foi uma captura incidental. E aí soltou o animal por medo, não tirou o anzol, ou realmente o animal se soltou ali, né? E aí, há 3 anos atrás, a gente teve alguns registros mais frequentes desses filhotes com anzol, e foram justamente os mergulhadores que mergulham todo dia nessa região que começaram a observar. Quando tinha um ou outro, eles mandavam para o projeto, perguntavam se podia tirar, mas não faziam esse alarme tão grande, né? E aí eles começaram a observar que, na verdade, mais de 2, 3 tubarões estavam com presença de anzol. Então, eles contataram a gente, né? Ia ser uma investigação que a gente já estava planejando fazer, é uma parte, inclusive, do meu projeto de pós-doutorado, mas talvez a gente não se atentasse a essa observação ou, né, não teria dado atenção para ela com tanta urgência assim naquele momento. Então, teve esse acionamento dos mergulhadores locais ali, e a gente foi, né, na verdade eu fui, tentar a captura direcionada para esses animais para a gente fazer a retirada de anzol e já coletar os dados do meu pós-doutorado, né? E aí resultou que os mergulhadores que informaram queriam ajudar, porque eles estavam vendo o sofrimento dos animais, eles estavam super incomodados com os animais com anzol, eles queriam de qualquer forma ajudar a capturar e tirar. Então eu acabei colocando eles na minha licença, fiz um treinamento deles ali, né? Alguns deles já pescavam, então já sabiam como segurar o animal, né? Outros já tinham medo, então tinha aquele receio, mas queria ajudar. Então a gente formou uma equipe pequena de colaboradores que começaram a ajudar nessa captura científica. Então, como que a gente faz? Não é uma captura tão fácil quanto ela parece ser, porque a gente usa pulsar, né, que é um cabinho com uma rede na frente, e acaba sendo uma captura ativa, né? Então a gente tem que entrar na água em 2, 3 pessoas para tentar a captura desses filhotes. E aí acontecia de tudo nesse começo, né? De outros pescadores locais tirarem sarro dos mergulhadores, inclusive um deles que tem bastante experiência com pesca, porque a gente fica correndo que nem besta atrás do filhote, e o filhote foge toda hora. Então eles estavam ali, né, com a reputação deles em dia para fazer essas capturas. Então teve todo um treinamento realmente, né, e um sentimento de pertencimento do projeto, não só em tentar ajudar os animais, mas pela pesquisa em si, né? Então, eles explicavam quando vinha alguém criticado, a gente está perseguindo os animais ou alguma coisa assim. Eles sabiam de cabo a rabo explicar a pesquisa, por que a gente estava fazendo captura. Claro que a questão do tirar o anzol sempre vinha primeiro, porque essa foi a urgência. Mas eles explicavam depois o porquê que eu coletava sangue, por que a gente fazia, né, algumas certas coletas ali, por que colocava microchip. Então, se tornaram cientistas, basicamente, né? E acabou que, como resultado disso, né, gerou, por ser uma região do Porto, ter muita gente passando ali o tempo inteiro, muita gente na praia, gerou uma comoção na ilha, né, de forma geral, porque todo mundo começou a prestar atenção se o filhote estava com anzol ou não. A gente começou a postar uns vídeos tirando o anzol, devolvendo o tubarão com uma musiquinha triste, aí todo mundo se comovia, né? Pessoas que nunca pisaram na ilha começaram a se comover com a situação. Então, tudo isso acabou gerando, sem ter um trabalho, um esforço muito grande da nossa parte como pesquisador e projeto, né, e ONG, de mobilizar os gestores locais para se tomar uma decisão ali, né? O que fazer para diminuir a captura incidental desses animais. Pouco tempo depois, a gente já teve a proposta da reformulação do plano de manejo da APA, que entrou essa questão da captura incidental dos filhotes, né? Então, o que a gente pode fazer para diminuir a captura incidental e, ao mesmo tempo, não gerar um conflito com a comunidade, porque é uma área que... Você falou em proibir pesca em qualquer área, né? Já vai gerar um desconforto geral, porque ninguém aguenta mais perder alguma coisa dentro de uma área protegida, né? Você já perde o direito de pescar umas certas espécies, você já perde o direito ao espaço ali de terra. É um lugar que está crescendo, tem muito visitante, muita pousada, muito empresário, com alto poder aquisitivo. Então, os locais já se sentem lesados o tempo inteiro. E aí a gente começou a mapear, todo mundo começou a ajudar a mapear da onde que vinha essa captura, né? Por que esses animais estão sendo pescados ali? Quem que pesca no porto à noite? E aí a gente acabou descobrindo que são
crianças, adolescentes, que vão lá, pescam sem muita experiência, usam anzol errado, né? Estão aprendendo a pescar ali, que acaba sendo uma tradição também já muito antiga da ilha, que acaba que vão à noite, depois da escola, vão e ficam lá pescando. Então, abriu várias coisas, assim, pra gente, né? Normas que a gente poderia sugerir para o ICMBio, por exemplo, para diminuir, ao mesmo tempo, que ações que a gente poderia fazer junto com a escola, porque esses são adolescentes, né, e jovens, e são os jovens e adolescentes que ainda estão na escola, pelo que a gente ficou sabendo. Como que a gente envolve, né, essa galera toda a favor dos animais sem precisar ter essa proibição tão extrema, assim, né? Mesmo assim, a gente sugeriu proibir um tempo, porque quando os animais nascem, eles são muito sensíveis, de qualquer forma, né? Mas até agora não gerou nenhum conflito, assim, né? Ainda não foi aprovado, tá ainda em revisão esse plano de manejo, mas como teve muita repercussão local, muito visitante vendo essa situação, acaba que as pessoas aceitaram. Eu queria entender a relação com a Onda e Loki, como que funciona esse conglomerado de projetos. O Onda, ele nasceu com a vontade da gente tentar unir tudo, né? Então, basicamente uma rede, a gente até chama de rede hoje em dia, não é nem um projeto mais. Unir os subprojetos que estavam trabalhando nas ilhas oceânicas para a gente otimizar as ações. São locais pequenos, né? Então, são os mesmos colaboradores, acaba que a mesma atividade que as pessoas desenvolvem, então, para observar tubarão, tartaruga, coral, é mergulho, apesar de dar para fazer de fora da água também, barracuda, enfim, todos os subprojetos, né, os animais alvo do Onda, são subprojetos que têm a mesma atividade, né, ali, recreativa ou, enfim, de monitoramento. Então, o objetivo do Onda foi tentar trazer um pouco além do que a gente estava fazendo, de coleta de dados, simplesmente, né, e tentar unir de forma mais integrativa esse pessoal que estava ajudando os projetos, né? Somar forças, assim, então. Somar forças, isso, de tentar alguns treinamentos. Claro que o projeto escrito, ele é uma coisa, a realidade é outra, e ao longo do tempo se transforma em outra, né? Onda é uma rede, é uma forma da gente utilizar outras ferramentas que os projetos não conseguem desenvolver sozinhos, né? De desenvolver material, como a gente está fazendo agora, um guia, né? Um manual ali de cidadão cientista para trazer todas as formas das pessoas contribuírem e otimizar justamente por serem animais que estão vivendo juntos. Então, a ideia era unir tudo isso e tentar fazer uma grande interpretação desse meio e como que a gente consegue engajar as pessoas no objetivo comum, trazer os dados de ciência cidadã, sem ter cada um falando uma linguagem separada ali do projeto, ou ter objetivos separados. Vocês sentem que realmente contribuiu para melhorar os processos? Sim, contribuiu bastante, mas acho que como todo mundo que trabalha com ciência cidadã já sabe, né, não é novidade, mas para quem está pensando em trabalhar talvez seja, que é um processo contínuo, constante, diário. Se a gente deixa de fazer alguma coisinha ali por um tempo, a gente já perde essa conexão com os colaboradores ali, né? A gente tem um envolvimento, mas eu não diria que foi por conta do Onda, a gente já tinha esse planejamento de ter um envolvimento maior dos colaboradores dentro do projeto. Eles participam ativamente das pesquisas, vão para barco, fazem captura dos animais, manejo ali, né? Até onde é permitido, por questão, né, de não serem biólogos ou veterinários, enfim. Então, a gente tem um envolvimento muito grande deles. Esse maior envolvimento foi facilitado pelo Onda por questão financeira, que veio do projeto, né? Então, a gente teve alguns programas como esse das oceânicas, alguns eventos, algumas expedições que rolaram voltadas para ter o treinamento de cidadãos cientistas que colaboraram com o maior envolvimento deles dentro do projeto. A gente tem a vontade de continuar essa rede, mas acaba que, como está acabando o recurso, a gente já não está conseguindo mais ir tanto para a ilha, né? Porque é uma ilha custosa fazer essas atividades, acaba que a gente acaba tendo uma redução, né? Por consequência ali desse envolvimento da comunidade nas outras frentes que não acabam tendo esse trabalho constante, né? Ou essa urgência que não chame a atenção das pessoas. Falando em financiamento também, já que estamos falando, né, das dificuldades e tal,
no ano passado também, fim do ano passado, Noronha foi reconhecido pela Mission Blue Internacional como HubSpot. E eu queria realmente saber se você acha que esse tipo de reconhecimento internacional influencia em ajudar financiamento, assim. É bem interessante, né? Porque é uma ONG, né? Basicamente, que traz essa visão de locais que são biologicamente muito importantes. A maioria deles, pelo menos, né, financeiramente, não estão sendo bem cuidados, né? Como é o caso das nossas ilhas oceânicas aqui no Brasil. Desse processo, o que eu acho que é mais interessante destacar em relação a ele, né? Apesar não, né? Considerando as vantagens que a gente vai ter futuras, ou as perspectivas de financiamento, ou o que de bom vai vir desse selo, né? Que veio da Mission Blue, que foi liderado e organizado e pensado por 2 cidadãos cientistas, né? Que é o Fábio Borges e a Rafaela, que é a coordenadora do Tamar, que apesar dela é muito mais envolvida com a pesquisa, né? É a coordenadora local do Tamar ali, mas o Fábio, como eu disse, não, né? Ele é um fotógrafo, documentarista, que sempre teve um interesse por tubarões, mas que acabou se envolvendo na pesquisa científica quando o projeto começou na ilha, se tornou um dos coordenadores do projeto, acaba se envolvendo em muitas outras frentes, inclusive no ONDA, colaborando com coleta de dados, com produção de material de divulgação e tudo mais, e acabou que ele fez esse contato com o Mission Blue, né? Ele liderou essa iniciativa. E é um cidadão cientista. Não é um pesquisador, como a maioria dos líderes dos HubSpots. E acho que isso merece destaque, assim, porque é muito legal e é de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto pelo Tubarões e Raias como pelo Onda de forma geral, né? Mostrar que qualquer um pode fazer qualquer coisa, né? Ninguém tem essa limitação por não ser cientista, ou eu não posso coletar um dado, ou eu não posso desenvolver uma proposta de conservação porque eu não sou contratado, não, né, de algum órgão público, ou não sou pesquisador dentro de uma universidade. Então eu acho que isso é muito legal, né? Então só por isso esse selo já, para mim, já é uma vitória muito grande, mas acredito que abrirá portas, principalmente para recurso financeiro internacional, e é legal que todos eles, os que abriram até agora envolvendo a Mission Blue, tem uma perspectiva muito forte, na verdade essencial, de ciência cidadã. Mas eu acho que nessa perspectiva dos editais, né, inclusive o próprio edital do ONDA, que é um edital do CNPq voltado para a ciência cidadã marinha, já é uma confirmação dessa reafirmação da ciência cidadã como uma ciência poderosa, né, e que tem mudado muita coisa no mundo. Acho que a Bianca tocou num ponto bem importante, né? Que é a visão, né, da ciência cidadã de um ponto de vista robusto, né, conceitualmente. Então, o quanto que é necessário o investimento na formação de novos cientistas profissionais nessa área de ciência cidadã, além, lógico, né, de se trazer a ciência cidadã para diferentes instâncias, né, escolas, unidades de conservação, né, a gente está pensando em vários lugares onde a ciência cidadã pode ser institucionalizada, mas o quanto é importante formar, né, pessoas que vão pensar nesses vários aspectos, né, Bianca? Porque acho que essas dificuldades que a Bianca relatou, relacionadas a engajamento, a formação, né, de como coletar um dado de qualidade, a corresponsabilização, né, do cidadão cientista e do cientista por aquele dado que está sendo gerado, como levar isso para fora da academia, né, e gerar ação e política pública e mudança em plano de manejo, né? Então, acho que a Bianca trouxe vários elementos assim importantes, né, que estão em volta, né, da ciência cidadã e ocorrendo junto com o processo de ciência cidadã, que são super importantes não só para o projeto dela, mas para vários outros projetos que estão pensando em continuar, né, ou de repente pensando em desistir por causa dos desafios, mas esses desafios são comuns a vários projetos, né? Acho que isso é uma mensagem talvez importante, não sei, né, Bia, que você fala, a gente vai tentando, né? Mas vocês estão vendo que dá certo, né? Que tem resultado relevante. Eu acho que esse eu nunca desistiria, porque pensando em as coisas que mais fazem a gente desistir de um projeto é questão financeira e logística. O nosso é Instagram, todo mundo tem celular, todo mundo tem internet hoje em dia,
Claro, tem que ter voluntários ali disponíveis, mas sempre tem muita gente querendo ajudar no projeto, então a gente consegue manejar essa situação. Mas uma coisa que eu aprendi com o Onda bastante, né? Porque quando a gente fez o projeto para as Ilhas Oceânicas, eu comecei a estudar mais sobre a fundamentação mesmo, né? O como se trabalhar a ciência cidadã de forma responsável. Ainda estou estudando, aprendendo muito, né? Mas tem um projeto que desenvolve ciência cidadã, tem que ter alguém só pensando nisso, né? Infelizmente, a gente não tem agora, no momento, essa pessoa não tem recurso para ter essa abordagem, e é uma abordagem que é financeiramente custosa, porque é uma pessoa que vai dedicar o tempo para ter toda essa questão, né, de ética de dados, como engajar de forma mais interessante as pessoas, né, de forma que isso seja replicado a longo prazo, a comunicação com a comunidade, a comunicação com os gestores, a comunicação com as pessoas de forma geral que acompanham o projeto, tudo isso tem que ser feito de uma forma muito responsável. Eu tenho muita esperança na ciência cidadã, não desistiria dela, hoje em dia muito menos, pela questão de dificuldade logística financeira, mas principalmente por ter tido essa experiência na prática de que, tendo ciência cidadã, as coisas, assim, a velocidade é incomparável do nosso objetivo, que é fazer pesquisa para gerar conservação. Foi muito rápido, tendo a abordagem de ciência cidadã no meio, né? No Instagram, você pode acompanhar o trabalho do projeto Tubarões e Raias de Noronha pelo perfil @tubarões.raias.noronha. Esse podcast é produzido pela linha 5 do Instituto Nacional de Ciência Cidadã, o INCC. Produção, entrevistas e roteiro de Karen Seiler, Joana Jacomassa e Natália Pirani Guilar de Lopes. Edição de áudio de Joana Jacomassa e Luan Alves. A divulgação e o gerenciamento das redes sociais é feita por Pedro Curcel. O INCC tem como instituição executora o IBICT e é um dos mais de 100 institutos nacionais de ciência e tecnologia, os INCTs. O programa INCT é desenvolvido pelo CNPq, em parceria com outros organismos de fomento à pesquisa, em níveis federal e estadual. A coordenação do projeto é de Sarita Albagli e a vice-coordenação é de Natália Pirani Guilar de Lopes. Saiba mais sobre o INCC através do site incc.ibict.br ou através das nossas redes sociais, @INCT Ciência Cidadã. Até o próximo episódio!